Olá, pessoal! Nossa videoaula de hoje será sobre terceira semana do desenvolvimento. Essa é uma semana cheia de acontecimentos, né? Então, eu considero a terceira semana do desenvolvimento uma das principais semanas do desenvolvimento embrionário, se não a mais importante, né? Porque na terceira semana do desenvolvimento nós vamos ter o desenvolvimento inicial do sistema nervoso central e também do sistema cardiovascular, né? Ou seja, os dois principais sistemas de órgãos do nosso corpo começam a se desenvolver na terceira semana do desenvolvimento. Por ser uma semana, né, cheia de eventos, de acontecimentos, essa videoaula ela vai ser subdividida em outras partes, porque todos esses acontecimentos da terceira semana eles estão acontecendo de forma simultânea, né? Só que, lógico, não dá para a gente explicar todos os acontecimentos de uma vez. Então, a gente explica esses acontecimentos separadamente para ficar mais didático e facilitar o aprendizado. Então, a terceira semana do desenvolvimento, ela tem início com um processo, né, que recebe o nome de gastrulação. A gastrulação nada mais é do que a formação das camadas germinativas, né? Ou seja, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, né, que são as camadas germinativas que dão origem a todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Essas camadas se formam na terceira semana por esse processo que recebe o nome de gastrulação. Então, gente, na terceira semana, o disco embrionário bilaminar, que era formado pelo epiblasto e pelo hipoblasto, lá na segunda semana do desenvolvimento, esse disco é convertido em um disco embrionário trilaminar, depois desse processo de gastrulação. Então, o disco embrionário trilaminar ele é formado pelo ectodermo, o endodermo e o mesoderma. E daqui a pouco a gente vai ver como se dá, né, essa transformação do disco embrionário bilaminar no disco embrionário trilaminar. E esse processo, gente, é o que a gente chama de início da morfogênese, né? Então, é o desenvolvimento da forma do embrião, ele tem início na terceira semana do desenvolvimento. Por isso que a gente diz que é um evento significativo da terceira semana do desenvolvimento. Então, a partir de agora, nós vamos detalhar como ocorre o processo de gastrulação. Só lembrando a vocês, né, que as três camadas germinativas, o ectoderma, endoderma e mesoderma, também chamados de folhetos germinativos, eles contribuem para formar todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Como, por exemplo, a ectoderma vai dar origem, entre outros órgãos e tecidos, à epiderme, ao sistema nervoso central, ao sistema nervoso periférico, ao olho, à orelha interna, e assim sucessivamente com as outras camadas germinativas. Nessa videoaula de terceira semana, mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre o ectoderma, né? Tendo em vista que, como eu falei no início da aula, durante a terceira semana tem-se a formação inicial do sistema nervoso central. E como é um sistema que se desenvolve a partir do ectoderma, a gente vai falar ainda bastante sobre o ectoderma nas videoaulas de terceira semana do desenvolvimento. Então agora vamos começar a falar sobre o processo de gastrulação, que só lembrando, é o processo, né, de transformação do disco embrionário bilaminar no disco embrionário trilaminar. Esse processo, ele tem início com o aparecimento de uma estrutura que recebe o nome de linha primitiva. A linha primitiva nada mais é do que uma faixa linear e espessada do epiblasto. Então vamos entender o que seria essa linha primitiva. Primeiro vamos analisar essa imagem aqui, né? Seria uma imagem do embrião na segunda semana do desenvolvimento. Aqui está o disco embrionário bilaminar, né? Em azul a gente tem o epiblasto, em amarelo nós temos o hipoblasto. Temos essa cavidade aqui, que é a cavidade amniótica, e aqui em amarelo o saco vitelino. Aqui nós temos o pedículo do embrião, que mais na frente vai dar origem ao cordão umbilical. Na terceira semana do desenvolvimento, nessa região aqui do epiblasto, vai surgir um espessamento, ou seja, uma elevação de uma área do epiblasto. E esse espessamento, essa elevação do epiblasto, recebe o nome de linha primitiva. E por que acontece, né, a formação desse espessamento no epiblasto? Porque vai haver uma proliferação e migração das células do epiblasto
para o plano mediano do disco embrionário. Então, aqui a gente vai ter, né, a migração dessa estrutura bem aqui para a região mediana. Vamos ver como isso acontece. Então, aqui, essa estrutura é a linha primitiva. A linha primitiva, no momento que ela se forma, já é possível observar que o epiblasto se separa do hipoblasto. E aqui entre eles surge uma nova camada de tecido. Então, o epiblasto passa a formar o ectoderma do embrião. Em vermelho, nós vamos ter o mesoderma. E em amarelo, a gente vai ter o endoderma. A linha primitiva, vamos observá-la em maior detalhe aqui nessa imagem. A linha primitiva, ela surge aqui e ela vai crescendo nessa direção, em direção a essa estrutura que vocês viram na aula de segunda semana, que é a placa pré-cordal. Se a gente observa nessa outra imagem aqui, é possível ver o crescimento da linha. Então, a linha primitiva é toda essa estrutura aqui. Eu costumo dizer que ela parece a fechadura de uma porta. Essa área mais elevada, mais arredondada aqui da linha primitiva, recebe o nome de nó primitivo. Esse orifício no centro do nó primitivo é chamado de fosseta primitiva. E esse sulco, que fica bem aqui no centro da linha primitiva, é chamado de sulco primitivo. É a partir do nó primitivo e do sulco primitivo que as células que estão se multiplicando aqui na linha primitiva vão conseguir fazer a formação do mesoderma e do endoderma. A gente vai ver num vídeo mais na frente como isso acontece para vocês terem uma visão tridimensional desse processo acontecendo. Então aqui, gente, se nós observarmos, só voltar aqui. Aqui a gente está observando uma vista longitudinal, a linha primitiva, certo? Vamos cortar aqui, né? Vamos fazer um corte transversal na região do epiblasto, né? Lembrando que a linha primitiva é uma estrutura que se forma no epiblasto, então vamos fazer um corte transversal e vamos observar como está se formando, né, as outras camadas germinativas. Então, aqui está a linha primitiva no epiblasto. Lembrando que aqui no centro da linha primitiva tem o sulco primitivo. O sulco primitivo é uma fenda. E é a partir do sulco primitivo, ó, que essas células aqui, que estão proliferando na linha primitiva, elas vão se deslocando. Percebam que algumas dessas células vão ficar aqui formando o mesoderma. E algumas dessas células que estão migrando pelo nó primitivo e pelo sulco primitivo, elas vão se interpondo aqui, ó, entre as células que formavam o hipoblasto. E dessa forma, o hipoblasto vai sendo substituído e dando origem ao endoderma. Aqui no meio a gente vai ter o mesoderma e o epiblasto vai dar origem ao ectoderma. Dessa forma, nós temos a formação do disco embrionário trilaminar. Por que trilaminar, né? Porque são 3 camadas germinativas que vão se formar ao final do processo de gastrulação. Então, reforçando o conceito que a gente viu no início da aula, gastrulação é o processo de formação das camadas ou folhetos germinativos. Ou a gente também pode descrever como a transformação do disco embrionário bilaminar no disco embrionário trilaminar. Nesse vídeo, acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem como esse processo está acontecendo. Então, prestem bem atenção. Aqui nós estamos vendo uma imagem do embrião na segunda semana do desenvolvimento, né? Aqui em azul o epiblasto, aqui o hipoblasto, cavidade amniótica e aqui o saco vitelino. Nessa vista, nós estamos vendo em detalhes a região do epiblasto e aqui a formação da linha primitiva, né? Lembrando que ela cresce em direção à placa pré-cordal. Então, aqui no centro, a gente tem o sulco primitivo. Vamos fazer o corte transversal para a gente poder observar a formação das outras camadas germinativas. Então, percebam que quando a linha primitiva se forma, o epiblasto já se separa do hipoblasto. As células da linha primitiva vão se interpondo aqui no hipoblasto e formou-se agora o endoderma.
As células da linha primitiva, elas continuam a sofrer novas divisões celulares e a produzirem outras células. E aí essas células, né, novamente caem, né? E agora, como já se formou o endoderma, as novas células vão formar o mesoderma. E as células que faziam parte do epiblasto agora vão formar o ectoderma. Dessa forma, né, a gente tem estabelecido o disco embrionário trilaminar. As células da linha primitiva, elas se dividem ativamente por mitose. E a linha primitiva, ela tem uma capacidade de produzir milhares de células, porque lembrem-se que o ectoderma, o endoderma e o mesoderma precisam formar todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Dessa forma, né, acho que vocês já perceberam que realmente são necessárias milhares de células para que a gente tenha no ectoderma todas as células necessárias para o ectoderma formar todos aqueles tecidos pelos quais ele é responsável, a mesma coisa com o mesoderma e a mesma coisa com o endoderma. Então, gente, a linha primitiva, ela se forma na terceira semana do desenvolvimento, mas ela continua, né, a sofrer novas divisões celulares até a quarta semana do desenvolvimento, de forma que ela consiga produzir células em quantidades suficientes para formar as 3 camadas germinativas. Então, gente, só reforçando, as células do epiblasto, do nó primitivo e da linha primitiva, elas vão deslocar o epiblasto formando o endoderma, como a gente pôde ver no vídeo. E as células que permanecem no epiblasto formam o ectoderma. Então aqui, né, a linha primitiva vai proliferando e essas setas, né, elas estão indicando que as células que são produzidas aqui na linha primitiva caem pelo suco primitivo e vão aqui formar o mesoderma e o endoderma do embrião. Então eu falei para vocês que a linha primitiva, né, ela vai proliferar até o início da quarta semana para ter a formação completa do mesoderma. Depois que a linha primitiva consegue formar o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, ela vai diminuir de tamanho e vai desaparecer no final da quarta semana do desenvolvimento. Então, a linha primitiva ela é uma estrutura provisória. Ela surge, né, para formar as células que são necessárias para formar as camadas germinativas e depois ela desaparece. Em algumas situações, a linha primitiva pode deixar restos, né? Ou seja, restos da linha primitiva, elas podem dar origem a um tumor. Ou seja, por algum motivo, se chegar na quarta semana e a linha primitiva não degenerar e não desaparecer, as células remanescentes da linha primitiva, elas vão proliferar e vão dar origem a um tumor. Esse tumor, ele normalmente aparece aqui, né, na região do... Normalmente não, ele sempre vai aparecer nessa região aqui, próximo ao ânus da criança, né, na região sacrococcígea. E esse tumor, né, recebe o nome de teratoma sacrococcígeo. Então, apesar de às vezes ele atingir um grande tamanho, né, e assustar um pouco, ele é um tumor benigno que é removido, né, cirurgicamente nos primeiros meses de vida da criança, sem nenhum prejuízo. Lembrando, né, que as células da linha primitiva, elas são pluripotentes, ou seja, elas têm capacidade de se diferenciar em células do ectoderma, do mesoderma ou do endoderma. Então, histologicamente, o teratoma sacrococcígeo é composto por uma grande variedade de tipos celulares, porque se ele teve origem inicialmente na linha primitiva, lembrar que as células da linha primitiva podem se diferenciar em células do ectoderma, do mesoderma e do endoderma. E essas camadas germinativas, por sua vez, vão se diferenciar em tecidos. Então, por isso que o teratoma sacrococcígeo é um tumor, né, caracterizado por uma grande diversidade de tipos de tecidos, porque sua origem se deu a partir de células da linha primitiva. Então, gente, nessa videoaula, né, nós estudamos o processo de gastrulação. Lembrando que outros acontecimentos estão se desenvolvendo concomitantemente. E um deles é a formação da notocorda, que é o assunto da nossa próxima videoaula. Tá certo? Até logo, pessoal!